Olá, bem-vindo de volta. Eu sou o professor Marcelo Miranda e nós vamos falar um pouco mais aí sobre os direitos humanos. Especificamente nesse momento vamos aprofundar na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vem lá do ano de 1948. O que nós vimos na aula anterior? Nas aulas anteriores, nos blocos anteriores, nós comentamos sobre essa teoria geral dos direitos humanos, para te dar uma ambientação para que você possa, a partir de agora, aprofundar na matéria. Caso não tenha assistido a parte inicial, recomendo que assista para que possamos juntos compreender alguns termos que eu vou falar a partir de agora. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também pode ser utilizada em prova a expressão Declaração Universal dos Direitos do Homem, mas de qualquer forma a sigla será uma só, Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa DUD. Então é assim que você vai se referir a ela, DUD, e na sua prova eventualmente vai aparecer dessa forma. Lembrando que pode ser direitos do homem ou direitos humanos. A banca não vai se atentar ao que está estritamente na lei. Às vezes o examinador, quando ele está escrevendo, ele pode colocar direitos do homem, entendendo como palavras sinônimas, tá? Portanto, o ano da DUD é o ano de 1948. Aí o aluno pergunta, professor, eu preciso saber o ano? Precisa, o ano é muito cobrado em provas de concurso. Pois vai falar assim, a questão vai te falar da seguinte forma, o documento mais importante que trouxe uma inovação, sendo o documento primário, escrito, que repercutiu os direitos humanos de forma internacional, datado do ano de 1948, letra A, Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo essa a resposta correta. Então o ano vai te ajudar a resolver boa parte das questões. É claro que a banca te dá outros elementos para a resolução. Antes de adentrarmos no texto, na literalidade da norma, nós vamos falar um pouco sobre esses antecedentes históricos que fizeram com que em algum momento chegasse a DUD, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E quais são esses documentos? Nós temos aí no seu material. Acompanhe comigo na sua tela. Dentro desses antecedentes aqui, a afirmação histórica ao qual nos referimos, eu vou ser breve em lembrar alguns deles que nos fizeram chegar até esse momento. Opa, aqui não desceu, cortou. Então nós temos aqui, em linhas gerais, o primeiro marco histórico é aquilo que acontecia na antiga Grécia e Atenas, tá? O que tem aqui da Grécia Antiga? A pessoa humana surge como objeto de reflexão, tá? Pessoa humana como objeto de reflexão. E aí os costumes e leis são tidos como fundamento da sociedade e a vida começa a ser regrada. Ok. Bom, se eu digo que os costumes e leis são tidos como fundamento da sociedade e os costumes passam a se transformar em leis e as próprias leis começam a ser cobradas, é porque eu tenho o homem como centro da atenção, o homem como centro do pensamento. É claro que a maior parte dos direitos humanos que nós temos hoje não existiam naquela época, é o começo. Dentro da história da humanidade, a Grécia e a Atenas, né, a antiga Grécia e aquela região lá, é onde os primeiros direitos começaram a ser respeitados. Então marca no seu material, em complemento à ideia que nós colocamos aí, é o respeito aos primeiros direitos humanos, tá? Na sequência, o que nós temos aí na sequência? Nós temos o cristianismo, marcando aí no seu material o cristianismo, né? Cristianismo, tá meio que riscando aqui, mas é só para você entender aonde a gente está, tá? Os fundamentos aqui, fundamentos essenciais do cristianismo, né? Amor ao próximo, igualdade, fraternidade. Então, tem-se Jesus como um ser a ser seguido, aquela ideia de homem perfeito, que respeita todos os direitos, todas as essências humanas, dentro daquilo que é a base que nós vimos nas aulas anteriores, que é a dignidade da pessoa humana. E Jesus, naquele seu exemplo de amor, de fraternidade, de caridade, de respeito ao próximo, ele se torna uma referência. Então, dentro dessa referência, a humanidade, os chamados cristãos, começaram a buscar. Então, Jesus foi essa referência também histórica para que possamos chegar em algum
algum momento na Declaração Universal dos Direitos do Homem. O que mais que nós temos aí? Nós temos a Magna Carta Libertatum. A Magna Carta Libertatum, ela é um documento que traz liberdades, tá? Também é chamado de Magna Carta da Inglaterra ou Magna Carta Inglesa, tá? O ano, olha só, 1215, tá? 1215 é uma declaração do rei chamado Rei João Sem Terra. O que aconteceu com o Rei João Sem Terra? O Rei João Sem Terra, ele viu-se obrigado a ceder em relação a alguns direitos, especialmente os direitos da propriedade. Qual que é o detalhe importante? Que o Rei João Sem Terra teve que ceder à força da burguesia. Então não é uma coisa que veio de dentro do Estado para permitir que a sociedade o fizesse ou aquela força social, não. Ainda foi para suprir interesses burgueses. O que isso importa? Que na sua prova, se a banca quiser te confundir e falar que a Magna Carta vem de um movimento social, é mentira, está errada a questão. A Magna Carta vem de um movimento burguês, é uma cessão de direitos, é uma abertura de direitos. Então eu trago liberdades para a burguesia, pois até então os direitos eram só do soberano. Então a partir de então passa a ser da burguesia parte desses direitos. E o que mais que traz aí no seu material? O que nós temos aí? Dá uma olhadinha comigo no seu material. Limita os poderes do rei, olha que fundamental, conferindo maior poder aos nobres. Maior poder aos nobres. Em suma, surge a liberdade como manifestação dos direitos humanos. Traz como inovação essencial o princípio do processo. Aí, due process of law, né? Devido processo legal. Ninguém será turbado de seus bens, assim como de sua liberdade, sem o devido processo legal. Professor, isso cai em concurso, professor? Cai. Infelizmente cai. Você vai ter que lembrar que a principal mudança que houve no ordenamento jurídico mundial com a Magna Carta Libertatum, ou simplesmente Magna Carta da Inglaterra do ano de 1215, esse documento ele trouxe a ideia do devido processo legal. O que é o devido processo legal? Que todos terão direito a um devido processo legal, sendo que a sua vida, os seus direitos, a sua liberdade, a sua propriedade não poderá ser arbitrariamente tomada. Então ele tem direito a um processo legal que vai decidir se ele vai perder ou não perder aquele direito que lhe é cabido até aquele momento. Então esse é o princípio do devido processo legal. Vai ser analisado por um outro poder, no caso o Poder Judiciário, e esse devido processo legal vai concluir se ele perde ou não aquele direito. Então essa é a principal mudança. Só que esse direito foi dado a quem? Dado aos burgueses, como eu já bem coloquei. O próximo documento que nós temos também de origem muito importante é o Habeas Corpus Act, tá? Habeas Corpus Act, que foi a primeira lei do habeas corpus. Também, olha o local onde surgiu, na Inglaterra, a Inglaterra sempre inovando no ordenamento jurídico internacional, trazendo no ano de 1679, estabeleceu um procedimento judicial para a ação de habeas corpus, tá? Aqui sumiu o texto, depois você vai ver aí no seu material o texto mais completo aqui, tá? Bom, o que você tem que lembrar sobre o Habeas Corpus Act? Essa lei do habeas corpus, ela veio regulamentar como seria a garantia. E aí você precisa entender que primeiro existe o que vem surgir primeiro, como eu disse na aula anterior, o que vem surgir primeiro dentro, até antes de chegar na declaração e tudo que nós estamos estudando, é lá no ano de 1600 e alguma coisa, surge o chamado, isso já antes, né? Mas nós temos um dos direitos consolidados, que é a sua liberdade. Liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção. Isso aqui nós vamos compreender, vamos interpretar como um direito. Então, liberdade de locomoção nada mais é do que um direito, né? Agora, dado o direito, necessária seria a existência de uma garantia. E a garantia para o exercício desse direito, a garantia é o habeas corpus, tá? Só que não existia a regulamentação dessa garantia. Como que eu vou entrar com habeas corpus visando proteger a minha liberdade? E aí veio esse documento lá no ano de 1679, também na Inglaterra, sendo o Habeas Corpus Act, tá? Além disso, tudo que nós já vimos até aqui, nós temos também outros documentos, né? Desses documentos nós temos a Declaração do Bom Povo da Virgínia, já vou colocar no seu material aí, vamos lá? Direitos do Bom Povo da Virgínia.
da Virgínia, né? Aqui, Estados Unidos, deixa eu colocar o lápis aqui. Aqui, olha o país, Estados Unidos, tá? Estados Unidos. Depois, nós teremos, ó, França. Aí nós temos movimentos operários no mundo todo, tá? E finalmente nós teremos aí a Primeira Guerra Mundial. Finalmente não, né? Nós temos outros pontos que vamos falar daqui a pouquinho, tá? Mas sobre esses direitos do bom povo da Virgínia, o ano dele, ó, 1776, são chamados direitos inatos, como vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei. A pergunta que pode vir a surgir aí, professor, esses direitos eles já existiam? Esses direitos eles já existiam ou surgiram a partir de agora? O que aconteceu aqui, que foi um marco histórico, é que esses direitos foram escritos. Por isso que é chamado de direitos do bom povo da Virgínia. Esses direitos eles foram escritos, foram documentados. Então, a partir do momento que ele foi documentado, tornou um marco histórico. E essa ideia, esse sentido, trouxe com que esses direitos chamados inatos, que é da essência do homem, aquilo que o homem já nasce com aquele direito e não adquire ao longo de sua vida, esse direito que aqui ele estabelece vida, liberdade, propriedade e igualdade perante a lei. Por que igualdade perante a lei? Pois a igualdade ela é estabelecida por lei. De acordo com a lei, você precisa se adequar no âmbito da igualdade, tá? O que você tem que saber sobre esses direitos aí do povo da Virgínia é que ele inspirou a independência dos Estados Unidos no ano de 1776, o mesmo ano da revolução desses direitos, né? Na sequência, nós temos aí na sua tela, no seu material, a Revolução Francesa e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então aqui, nessa Revolução Francesa, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um grande avanço. Olha o ano 1789. Percebam como esses documentos, né, foram positivados aí nesse século XVIII. O que aconteceu aqui que é importante frisar? Mas, professor, nós estamos estudando a DUD, que é do ano de 1948, aí, quase 200 anos depois, não é isso? 1948. Mas, se eu tenho a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, qual que é a diferença dessa declaração para a declaração que nós estamos estudando nessa aula aqui? Não confunda, pois a declaração que veio na França, ela não tinha uma tendência internacional, ela era apenas para o povo francês. Durante a Revolução Francesa surge essa declaração. É claro que nós temos ali consolidados diversos direitos humanos que passaram a ser representados por esses países europeus, mas ainda não havia um compromisso internacional em assumir aqueles direitos, né? É claro que isso veio a se tornar uma necessidade mundial, com as primeiras guerras, a Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda Guerra Mundial e os movimentos operários que aconteceu aí no mundo inteiro, tá? Agora, o detalhe mais importante que você precisa lembrar e precisa levar para a sua prova. Não confunda Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, que é esse que nós estamos vendo aqui, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, com a DUD, tá? Não confunda, especialmente por conta do ano. E qual que é a diferença fundamental? Esses direitos que estão aqui consolidados, eles aconteceram na França, tá? Não tem uma ideia internacional sobre esses direitos por enquanto, tá? Aí lá no século XIX, né, um pouco depois, aí uns 100 anos depois, algumas discussões cobram a realização de direitos econômicos e sociais. Realização dos direitos econômicos e sociais através desses movimentos operários. Aí nós avançamos para outras dimensões de direitos, e não apenas direitos de primeira e segunda dimensão. Nós estamos falando de direitos sociais, nós estamos avançando para aquele momento onde o Estado precisa participar mais e garantir esses direitos sociais das pessoas, da população, tá? Especialmente direitos de segunda dimensão, tá? Aí vem um marco histórico, a Primeira Guerra Mundial. O que acontece durante a Primeira Guerra Mundial? Acontece que muitos dos direitos humanos são feridos, pois nós estamos diante de atrocidades inerentes à Primeira Guerra Mundial. Qual o período da Primeira Guerra Mundial? Acompanha no seu material 1914 a 1918. Tá? Houveram desastrosas consequências e após a guerra houveram discussões, né? Ainda incipiente. Por que incipiente? Pois era uma ideia preliminar do que seriam os direitos humanos de forma internacional. Mas olha aqui o detalhe de discussão incipiente no cenário internacional do ser humano como sujeito de direitos carentes de promoção e proteção. Olha que interessante a importância da Primeira Guerra Mundial. A
Primeira Guerra Mundial, então, dadas as desastrosas consequências, como diz o nosso texto aqui, a Primeira Guerra Mundial gerou sofrimento humanitário, né? E lembrando que do direito humanitário vem exatamente essa ideia das vítimas das guerras, né? Então, baseado nesse sofrimento, surge uma discussão pós-guerra, ainda que incipiente, sobre a existência desses direitos. Isso foi documentado, foi colocado em algum documento, foi formalizado, tal qual foi a DUDE, ainda não, tá? Aí fala, mas professor, ainda tantos anos de existência da humanidade, não havia um documento? Não havia. Tanto é que atrocidades acontecem até nos dias de hoje. Basta que você ligue a sua televisão aí nos noticiários, que você vai ver atentados terroristas. Quase que semanalmente a gente vê alguma notícia nova de um atentado terrorista e você vê que não se respeita os direitos humanos, tá? Na sequência, o que nós temos aí no seu material? Nós temos... deixa eu descer aqui agora. Liga das Nações. Tá? Liga das Nações, que foi um movimento pós Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, criada nos países que saíram vitoriosos da Primeira Guerra, que também, aqui começou a descer, né? Que foi uma organização internacional, cujo objetivo principal era a preservação da paz mundial e a resolução pacífica dos conflitos. Perceba que essa ideia dessa organização internacional, ela surge tal qual surge a ONU, a Organização das Nações Unidas, que vem surgir logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas a Liga das Nações, que surge após a Primeira Guerra Mundial, ela é uma organização, mas ela não foi para frente, não gerou documentos capazes de proteger os direitos humanos. Isso vai acontecer mais na frente também, tá? Depois nós temos a Constituição Mexicana. O que diz a Constituição Mexicana? Ela previu inúmeros direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, tá? Trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores como direitos fundamentais ao lado dos direitos civis e políticos, tá? Muito importante isso aqui. Tenta lembrar para sua prova o ano, tá? O ano 1917 aqui da Constituição Mexicana. E aí, finalmente, a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra Mundial é um marco muito importante aí no nosso estudo, no estudo desses direitos, né? A Segunda Guerra Mundial, que ocorreu aí entre os anos de 1939 a 1945, foram 6 anos de guerra. Esses conflitos, eles geraram as maiores atrocidades que já aconteceram até os dias de hoje, né? Nós temos resultados aí daquilo que Hitler fez durante esse período de massacres com vítimas humanitárias aí sem tamanho. Isso, claro, que veio gerar consequências desastrosas na ideia, nos conceitos internacionais sobre essa proteção dos direitos humanos, tá? Essa necessidade de proteção, então, ela surge pós Segunda Guerra Mundial. Só que já havia algo, ainda que incipiente, como nós vimos, mas a necessidade veemente veio pós Segunda Guerra Mundial, consolidando a ideia do direito internacional dos direitos humanos, tal qual está aí no seu material, ó. Direito Internacional dos Direitos Humanos, tá? Aí veio a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. Perceba a coincidência que não é mera coincidência, né, de datas. Nós temos 1945 a finalização da Segunda Guerra Mundial e lá na cidade de São Francisco, no mesmo ano, 1945, a criação da ONU, que existe até os dias atuais e que realmente deu certo aí no combate dessas atrocidades e na proteção dos direitos humanos, tá? Então essa criação aí, através da chamada Carta das Nações Unidas, que criou a ONU na cidade de São Francisco, né? Um de seus objetivos era a promoção dos direitos humanos em todo o planeta. Então marca no seu material, eu vou marcar bem forte aqui para você lembrar, que era em todo o planeta e não apenas entre aqueles vitoriosos da guerra. Muito cuidado com isso aqui. A ideia da ONU era promover esses direitos, e é até os dias atuais, né? Em todo o planeta e não apenas entre os países fundadores e criadores da ONU, né? Aí que vem um detalhe, 3 anos depois, no ano de 1948, nós temos a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a chamada DUDE. E aí chegamos no ponto principal da nossa aula, que é compreender como que a DUDE foi criada. Então você viu tudo que trouxe na evolução, todas as atrocidades, tudo aquilo que aconteceu e que veio gerar a necessidade de proteção dos direitos humanos de forma tardia, pois o ano de 1948 é bem recente, se a gente for considerar a história da humanidade, né? Mas nós temos a DUDE.
E aí vem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, DUD, sendo o mais importante documento internacional, frisa internacional aí no seu material, de direitos humanos, tendo sido adotada e proclamada no âmbito da Organização das Nações Unidas, ONU, tá? Em 10 de dezembro de 1948, e veiculada pela resolução número 217A da Assembleia Geral da ONU, tá? Descendo aqui no nosso material, vamos falar um pouco mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Bom, nós vimos que dentro dessa introdução, deixa eu só trocar aqui o lápis. Dentro dessa introdução aqui, que por conta desses elementos históricos, aí logo após a Segunda Guerra Mundial, né, nós temos a criação no ano de 1948, o que basta você saber aqui? Que ela foi assinada por 48 estados, tendo 8 abstenções, tá? 8 abstenções, mas ela foi editada e assinada por 48 estados. Esse aqui é um dado importante que costuma ser cobrado em prova, tá? Professor, eu preciso saber os que se abstiveram. É bom que você saiba que, pelo menos dê algumas lidas, né? Bielorrússia, Tchecoslováquia, Polônia, Arábia Saudita, Ucrânia, União Soviética, África do Sul e Iugoslávia. Os mais cobrados aqui, para que você saiba, é a URSS, União Soviética, tá? Bom, aqui tem um conceitozinho histórico que eventualmente cai na sua prova dentro desse contexto de criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pós-guerra, nós temos aí os chamados aliados, que são aqueles que venceram os países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Só que logo após a Segunda Guerra Mundial vieram conflitos ideológicos entre o que nós chamávamos de comunismo, empregado pela União Soviética, e o capitalismo, empregado pelos Estados Unidos. Isso culminou no que nós estudamos na história chamada Guerra Fria. De um lado, a União Soviética puxando para a ideia do comunismo, enquanto que os Estados Unidos puxavam para a ideia do capitalismo, que era a liberdade de capital, liberdade, livre comércio. Ganha-se aquilo conforme o seu trabalho, conforme a sua riqueza, a sua capacidade, a chamada meritocracia, diferente do que a União Soviética pregou. Bom, isso tudo fez com que gerasse o que nós vimos e já falamos aqui, a chamada Guerra Fria. Então nós vamos para as reuniões, as primeiras reuniões que aconteceram pós-Segunda Guerra. Primeiro cria-se a ONU e 3 anos depois, já ali naqueles balanceios da Guerra Fria, a União Soviética tentou colocar na Declaração Universal dos Direitos Humanos cláusulas sociais, lembrando o que traz o comunismo, que é a proteção da sociedade. Mas os Estados Unidos venceu na sua ideia central, colocando dentro da Declaração Universal dos Direitos Humanos apenas direitos relacionados às liberdades e à igualdade. Então, liberdades e igualdade. Então, direitos de primeira e segunda geração. Os direitos de terceira geração não entram na declaração, não se inserem na declaração, apenas uma mera referência. Então, vamos anotar no material aqui no quadro, você vai frisar, já tem no seu material, a gente vai só frisar aqui no quadro. O que aconteceu então? Dado esse conflito entre os países que nós aqui já citamos, né? Dado esses conflitos, nós colocaremos aqui o conceito de DUD, né? O que tem dentro da DUD? Direitos de primeira dimensão, que se você viu a aula anterior, você sabe exatamente o que são esses direitos. Depois nós temos direitos de segunda dimensão, e nós veremos quais artigos que tratam desses direitos, e nós não temos direitos de terceira dimensão, nem quarta dimensão, nem quinta dimensão, tá? Não temos nenhum desses direitos. E, é claro, existe uma mera referência, como eu disse, ao direito de terceira dimensão, mas dentro da ideia apenas de dizer que era necessário se evoluir naquele sentido, mas nada em concreto, tá? Apenas uma ideia, tudo bem? E aí, o que nós temos aqui? Acompanha comigo aí no seu material, vamos lá? Aí destacamos aqui uma rivalidade, né? Aquilo que eu já citei, já exemplifiquei. E olha só que interessante que está aqui, aquilo que eu já disse, ó, os Estados Unidos foram vitoriosos em sua influência capitalista, tá? Então a DUD intensificou direitos de primeira dimensão e segunda dimensão e igualdade, como eu já coloquei, deixando de fora a ideia, né, de forma explícita, pelo menos, dos direitos de terceira dimensão, como nós veremos detalhadamente adiante, tá?
Bom, sobre as características que nós temos, né? A primeira característica aqui fundamental que você precisa lembrar é sobre a extensão da declaração. A declaração, aqui quando a gente troca de página acontece isso aí, eu não sei porquê, né? Vamos só voltar aqui. Vamos apagar. Pronto. Voltamos para o nosso lápis. Então, sobre a extensão dos direitos, a declaração ela adotou direitos para todos os países, tá? Todos os países e não apenas todos os países e não apenas os países que integraram lá a declaração, tudo bem? Então, olha só, não só os membros da ONU, tá? Não só os membros da ONU. Em seu preâmbulo está previsto que a declaração, olha aqui, acompanha comigo aqui no material, em seu preâmbulo está previsto que a declaração se coloca justamente como ideal comum a ser atingido por todos. Aí eu já trouxe aqui, já está a colinha no seu material, mas vem comigo aqui para o quadro. Olha só, essa ideia de que a declaração ela era para todos, eu vou deixar ali os primeiros de primeira e segunda, porque eu vou precisar deles, tá? Vamos aqui para o outro lado do quadro, acompanha comigo. Essa ideia de que a declaração era para todos, você tem que marcar a ideia central de ideal comum. Ou seja, ideal comum, todos os países do mundo. Todos os países do mundo. E qual que é a característica que nós temos aqui? É a característica da chamada universalidade, tá? Universalidade. Universalidade é uma das características dos direitos humanos de que eles são para todos, independente de qualquer discriminação. Por isso não há discriminação no que tange aos direitos humanos, tá? Voltando, portanto, agora para o nosso material, nós temos aqui que essa resolução que aprovou a DUD, vamos só descer. Descendo aqui mais um pouquinho, né? Descendo aqui mais um pouquinho. Nós temos aqui, eu preparei um quadro para você com a divisão, ó. Os direitos de primeira dimensão são do artigo 1º ao 21, tá? Já os direitos de segunda dimensão são do artigo 22 ao artigo 30, tá? Artigo 22 ao artigo 30, ok? Perceba aqui do lado que eu coloco aqui no quadro sinóptico a história, tudo bem? Então, do 1º ao 21 foi um consenso na comunidade internacional. Perceba aqui, ó, do artigo 1º ao 21, todos concordaram, tá? Do 22 ao 30 houve uma grande discussão, pois aqui eu coloco direitos relacionados à igualdade, né? E essa discussão foi especialmente entre Estados Unidos e União Soviética, tá? Estados Unidos e União Soviética, prevalecendo a tese da proteção desses direitos. Então eles foram inseridos, né? Já a terceira dimensão não houve, tá? Não houve uma previsão direta, mas apenas algumas referências ao longo do texto, né? Os direitos dessa geração foram concebidos mais tarde, razão pela qual não constam na DUD, beleza? Muito fácil isso aqui, tá? Olha só, quando que ocorre isso? Na década seguinte. Olha o que está aqui no seu material. Então, para a prova, você tem que lembrar que esses direitos não vieram de forma explícita, tá? Então, aí você pode encontrar algum direito dentro da declaração, você pode encontrar algum direito e falar, professor, isso aqui para mim é direito de terceira dimensão, por isso que há uma mera referência, tá? Uma mera referência, mas não é uma obrigatoriedade no seu cumprimento, na sua execução. Para fins de prova, você vai falar que é apenas direito de primeira e segunda dimensão, tá? Vamos lá, o que mais que nós temos aí no seu material? Acompanha comigo. Descendo aqui, vamos descer. Uma questãozinha de concurso, tá? Vamos fazer essa questão. Questão bastante recente aí, ó, 2015. Questão de 2015, tá? Vamos lá. Consensualmente considerada um protocolo natural, a Carta da Organização das Nações Unidas, ONU, 1945, a Declaração Universal de Direitos Humanos, DUD, foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU em 1948. Tá? Aí aqui cita também a resolução a qual ela se refere aqui. Tá? O documento reflete o desejo de paz, correto? Certinho até aqui. Justiça, paz, justiça, desenvolvimento e cooperação internacional. Há algum erro? Não, nenhum erro.
tá certinho até aqui, erro nenhum, tá? O que mais nós temos aqui? Tomou conta de quase todo o mundo após 2 grandes guerras no espaço de apenas 2 décadas. Correto. Com relação a esse assunto, julgue o item que se seguem. A internacionalização dos direitos humanos, objeto central. Então, estamos nessa parte em negrito aí, tá? A internacionalização dos direitos humanos, objeto central da DUD, é uma forma de resposta ao mal absoluto que caracterizou regimes políticos como o nazismo, de que o genocídio promovido em campos de extermínio seria o exemplo mais dramático. Correto, né? Agora perceba como que você vai ter que se atentar aos elementos históricos para poder fazer uma questão dessa. Então vai ter que lembrar que ocorreu de fato genocídio, aconteceu extermínios em massa, aconteceram aí diversas catástrofes, né? Diversas ameaças à dignidade da pessoa humana. E é claro que aquilo que foi feito pelo nazismo, especialmente por Hitler, foi uma consequência disso aí, foi uma analogia, né, trazendo esse resultado. A questão traz meramente como exemplo, mas você vai ter que lembrar de outros pontos aí para a sua prova. Mas sempre lembrando essa ideia de que houve atentado à dignidade da pessoa humana, portanto, a DUD veio defender isso aí pós Segunda Guerra Mundial, tá? Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos aí.